proteção. É tão bom se divertir e não ter que trabalhar. Só comer, crescer, dormir, brincar. É bom ser criança, isso às vezes nos convém. Nós temos direitos que gente grande não tem. Só brincar, brincar, brincar e pensar no boletim. Bem que isso podia nunca mais ter fim. É bom ser criança, não ter que se preocupar com contas no banco, nem com filhos pra criar. É tão bom não ter que ter prestações para pagar. Só comer, crescer, dormir, brincar. É bom ser criança, ter amigos de montão, fazer cross saltando, tirando as rodas do chão, soltar pipa lá no céu, deslizar sobre patins. Bem que isso podia nunca mais ter fim. Bem que isso podia nunca mais ter fim. Vamos iniciar a nossa revisão de história. Vocês poderão consultar o livro da página 35 à página 42, porque já fizemos todas as atividades que abordam o tema da nossa revisão para a nossa avaliação, tá? A criança e a sociedade e os grupos sociais. Vamos ler aqui a primeira atividade da nossa revisão. Antigamente, as crianças não tinham direitos estabelecidos. Eram tratados como mini-adultos, tinham que aprender muito cedo uma profissão. Atualmente, as crianças têm o direito de estudar, de brincar, de ter uma família e ser protegida. Observe as imagens e classifique-as escrevendo atualmente ou antigamente. Vocês puderam perceber, né, que a tia deixou uma música bem gostosinha para vocês aí no início da nossa videoaula. E fala sobre a importância de ser criança, como é bom ser criança. E é um período da nossa vida em que tem que ser realmente aproveitado, né? E bem aproveitado. Receber o carinho, a proteção da nossa família, ter uma boa escola, ter acesso a atendimento médico, que é a saúde, e ter aquele tempo para brincar, que é essencial e é garantido por lei. Isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês, que são o futuro do nosso Brasil. Então, vocês vão observar essas imagens, né? Como a tia já falou em sala de aula, como era difícil ser criança antigamente, né? Era muito difícil na época dos nossos bisavós, né? Muitos dos nossos avós também passaram por isso e tinham que aprender a trabalhar muito cedo. Era cobrado das crianças que elas trabalhassem e que ajudassem em casa. Brincar? Não, brincar era besteira, era visto dessa forma. E isso causava muitos problemas nas crianças, né? Elas cresciam muito tristes. Então, vocês vão observar essa diferença nas imagens, vão escrever atualmente ou antigamente e vão ver, né, como as coisas melhoraram, como é bom ser criança atualmente, né? Na segunda atividade, pergunta assim: o que é sociedade
E podemos ler lá na página 35 o que é sociedade. Sociedade é todo grupo de pessoas que partilham os mesmos lugares, os mesmos costumes, né? E as coisas daquele local. Então, a gente vive num bairro, né? A gente vive numa cidade, de um estado, dentro do nosso país, e a gente convive o tempo todo em sociedade. Partilhamos da mesma cultura, partilhamos dos mesmos lugares, dividimos as vias públicas, né? E dividimos o comércio. E para que isso aconteça de forma harmônica, né? Onde todos tenham paz, sejam respeitados, é preciso que todos respeitem as regras de sociedade. Então aí, na atividade 2, o que é sociedade? É todo grupo de pessoas que partilham algo, que partilham lugares, né? Que dividem essa convivência. Eu não vivo só com a minha família. Eu divido os locais de convivência, os locais que eu frequento com o meu vizinho, com as pessoas que moram por aqui. Então, quando todos se respeitam, a gente consegue uma sociedade igual. Quando todos se ajudam, quando um sente a dor do outro, né? Pensa, poxa, aquele ali está precisando. Não pode ser maltratado, não pode ser abandonado. E quando a gente ajuda um pouquinho, a gente consegue viver melhor em sociedade. Porque além da gente respeitar, a gente está praticando a solidariedade, tá? Que é muito importante. Ajudar a quem precisa também. Isso também ajuda muito a viver bem em sociedade. Atividade 3. Para viver bem em sociedade, devemos ter alguns cuidados. Complete com as palavras do quadro as frases que definem esses cuidados. Aí, nesse retângulo, vocês estão vendo as palavras desrespeitar, harmonia, crenças, diferentes gostos. Então, vocês vão ver qual é a palavra que melhor se encaixa nesses espaços, nessas linhas, e vão formar a frase, uma frase que tenha sentido, né? Para se viver em sociedade é preciso, para a gente viver bem em sociedade, é preciso harmonia, não é? Aquele ambiente agradável, aquele ambiente respeitoso, de paz, isso é harmonia. As regras de convivência existem para garantir os direitos de todos. Então, as regras de convivência, elas são expressas através das leis, né? Porque existem pessoas que não conseguem entender que certas atitudes prejudicam a outras pessoas. Tem gente que gosta de ouvir o som muito alto e aí quer passar das 10 da noite, das 8 da noite ouvindo aquele som alto, mas não se preocupa com o vizinho que às vezes acorda tão cedo para trabalhar. E esse vizinho, às vezes, ele precisa dormir mais cedo. Então, quando a gente se preocupa com o outro, a gente não precisa de lei. Só que nem todo mundo se preocupa. E as leis estão aí para determinar as regras da sociedade. E são essas regras que garantem os direitos de todos, tá? Não devemos as pessoas pela aparência. O que a gente não deve fazer com as pessoas pela aparência, etnia ou qualquer coisa? Não devemos desrespeitar. Nunca devemos desrespeitar. Vocês vão escrever nessa linha. As pessoas pela aparência, etnia, a cor da pele, a classe social, se é mais pobre, se é mais rico. As pessoas devem ser tratadas com respeito, com carinho, tá? Ou qualquer coisa diferente. Não é porque o outro leva uma vida diferente da minha que eu tenho que desrespeitá-lo. Eu preciso pensar, eu escolhi esse jeito de viver e acho bom para mim, mas o outro tem direito de escolher uma outra forma de viver. Nem todo mundo gosta das mesmas coisas, né? Eu gosto muito de amarelo, mas isso não te obriga a gostar muito do amarelo. Você pode gostar de outra cor.
assim como todos os outros gostos, né? Então nós temos que aprender, para viver bem em sociedade, aprender que as pessoas gostam de coisas diferentes. Então a gente respeita e assim a gente consegue manter a harmonia na convivência em sociedade, tá bom? Então essa frase vai ficar assim: não devemos desrespeitar as pessoas pela aparência, etnia ou qualquer coisa diferente. Continuando. Suas ou seus, quais foram as palavrinhas que sobraram aí, que vocês já usaram nas frases? Suas crenças. O que são crenças? É no que a pessoa acredita. A religião, né? Por exemplo, nós temos que respeitar no que o outro acredita. É um direito dele acreditar naquilo. E se eu acho bom acreditar no que eu acredito, para mim basta. Eu não preciso impor ao outro, forçar o outro a acreditar no que eu acredito, tá? E seus gostos, o que a tia já falou sobre o gosto, muitas das vezes não serão iguais aos nossos. Entender isso é ser ético. Vamos agora ler o significado de ética. O que é ser ético? Ética é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa. É o que forma aquele valor que a gente guarda, né? Não, eu valorizo esse tipo de pensamento, é um valor que eu carrego comigo, o que eu defendo como bom para mim, né? Então é um conjunto de regras, de ordem, de valor e moral de um indivíduo. Então, essa ética, ela nos ensina a respeitar os valores que mantêm o bem-estar, o respeito e a harmonia de um grupo, tá? Ser ético é isso. Isso permite que a gente viva bem em sociedade. O que você não concorda, você não precisa brigar por aquilo. Defende o que você acha melhor para si e viva bem, né? Sem precisar maltratar, ofender, porque pensa diferente. Não é dessa forma que a gente vive bem em sociedade, né? Então vamos lá para a atividade 4. Pinte a imagem que representa o bom convívio em sociedade. Vocês têm duas imagens aí. Vários coleguinhas maltratando um coleguinha. E vocês estão vendo na outra imagem os colegas brincando, felizes, todos partilhando do mesmo brinquedo, da mesma atividade, né? Todos convivendo. Tem até uma menininha ali com um ursinho que não está brincando de bola, mas estão convivendo bem no mesmo ambiente, sabendo partilhar, dividir aquele ambiente. Isso é importante. Às vezes você está no mesmo ambiente em que tem alguém fazendo algo diferente, brincando com outro brinquedo. Não é por isso que tem que ir lá, você tem que brincar da mesma brincadeira que eu, tirar o brinquedo da mão do colega, e o seu é feio, o meu é bonito. Não, isso é desrespeitar. Não é dessa forma que a gente vive bem em sociedade. Aprenda a respeitar o gosto, a opção do outro. Ele não é obrigado a fazer as mesmas coisas que você, tá? Então vocês vão pintar aí qual é a imagem que representa um bom convívio em sociedade. Número 5. De acordo com o que você estudou, marque um X nas frases corretas. Tem a primeira frase aí, ó. Não respeitar as diferenças é um dever de todos. Tá certo isso? Não respeitar é um dever, é o que a gente tem que fazer? Não, respeitar é um dever. Então, vocês não vão marcar um X nessa, porque essa está errada. Toda criança tem direito de ir à escola? Sim, é um direito da criança ter acesso à educação. Marca um X. Toda criança pode comprar tudo o que quiser? Não, né? Não é bem assim. Primeiro, como a tia já explicou na disciplina de empreendedorismo, nós devemos ter o que supre, o que atende às nossas necessidades. Não é comprando tudo que a gente quer, às vezes só para ficar sobrando, só para dizer que tem. Não é dessa forma que a gente faz o uso consciente do dinheiro, né? E além disso,
Às vezes os nossos pais não podem dar tudo aquilo que a gente quer. Então a gente precisa ter a consciência e não é dessa forma. Toda criança pode comprar tudo que quer. Não, isso está errado. Devemos respeitar as diferenças, pois todos somos um só povo? Sim, todos fazemos parte de uma só nação. Então nós temos que respeitar as diferenças. Todas, aí, olha, saiu com um errinho. Toda criança, tá? Toda criança, tira o S do crianças, tem direito à educação, à alimentação, ao respeito, cuidado e carinho? Sim, toda criança tem direito à educação, à alimentação, ao respeito, cuidado e carinho. Última frase. Crianças devem trabalhar como adultos sem o direito de brincar e estudar? Jamais, nem marca. Atividade 6. O primeiro grupo social do qual participamos é a família. Quando nós nascemos, nós fazemos parte do primeiro grupo social. É a nossa família. É um grupo de pessoas que pensam diferente, que cada um age da sua forma, né? E que estão unidos por um laço sanguíneo, né? Que é a família. E é o nosso primeiro grupo social. E ali nós já aprendemos as regras de convivência. Sabemos que não devemos desrespeitar os mais velhos. Devemos colaborar nas atividades de casa. Devemos ter paciência com o irmãozinho mais novo, com os mais velhos também. Devemos ser solidários àquele que trabalha muito em casa, que é a mamãe, o papai. Se a gente pode ajudar de alguma forma, a gente tem que ajudar. Então, essas primeiras regras de convivência nós aprendemos na família, que é o nosso primeiro grupo social, tá? E aí nós crescemos e temos a necessidade de participar de outros grupos sociais. Aos pouquinhos nós somos inseridos, nós vamos entrando em outros grupos sociais, né? É a escola, a igreja para quem frequenta a igreja, o clube para quem vai ao clube, né? Então, nessas imagens da atividade 6, vocês vão ver exemplos de vários outros grupos sociais, né? Onde a gente partilha aquela atividade com outras pessoas. Então, vocês vão pintar os grupos sociais dos quais você faz parte. Se você vai à igreja, você vai pintar a igreja. A escola vocês vão pintar, que todos vocês vão. A pracinha, né? No joguinho de futebol, para quem joga futebol, tá? E a última atividade, 7, ache no diagrama abaixo. Diagrama, aquela caixa cheia de letrinhas e que, se você procurar bem, você consegue encontrar algumas palavras perdidas ali, tá? Então, isso é diagrama. Então, vocês vão encontrar quais são os valores necessários para vivermos em sociedade. As palavras que estão aí são solidariedade, colaboração, paz, união, diálogo, harmonia, respeito e amor, tá? Então, vocês vão encontrar essas palavras. Caso tenham dúvidas, chamem a tia. Não deixem de fazer pesquisa no livro, que lá já tem todas essas atividades, tá bom? Um beijo, amo vocês, até a próxima.